Gente querida, boa noite. Que bom que você está aqui nessa noite para um momento de memória, de história, a imigração alemã no Vale dos Sinos e a reforma luterana. Eu quero trazer brevemente uma palavra de saudação. Eu gosto bastante desse livro aqui, até recomendo ele também, Uma Breve História do Cristianismo, do Carter Lindeberg. E logo no começo ele fala da responsabilidade de recordar, que é um tema bem interessante. Ele diz assim: a perda da memória não é apenas a ausência de fatos, é a perda da identidade pessoal, família e amigos e de todo um complexo de significados da vida. É muito difícil, se não impossível, atuar numa sociedade em que não sabemos quem somos. Nossa memória é o traço de nossa identidade pessoal. Nós estamos aqui essa noite para isso, para nos conhecermos melhor a partir da história, a partir do passado. Esse autor diz também: se não conhecemos nossa história pessoal e comunitária, seremos como crianças facilmente manipuladas por aqueles que revisariam o passado para os seus próprios propósitos. Essa é a importância da história. Conhecer a história, saber a história. Senão, qualquer um pode manipular o passado e a gente vai acreditar. E trago da palavra do nosso Deus, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A esperança é olhar para o futuro, a memória é olhar para o passado. Isso é uma coisa interessante. Que a memória e a esperança estão sempre interligadas. É a partir do olhar para o passado, o agir de Deus na história, que podemos ter a esperança no futuro. A história é parte essencial da fé cristã. A gente lembra também no Novo Testamento, no momento da ceia, Jesus disse: fazer isso sempre em memória de mim. De novo, memória. De novo, a história. Enfim, que a memória da história também nos torne criativos para a construção de um novo futuro em esperança. Nós, nessa noite, possamos ter esse duplo olhar. O olhar para trás, o lembrar, o conhecer, mas também o olhar para frente. A esperança, aquilo que está também à nossa frente. E quero chamar aqui na frente o Elton, presidente da paróquia Ferabras. Quero saudar também membros da paróquia Sapiranga, pastor Gleidson, também está aqui entre nós. Também sintam-se muito bem acolhidos e acolhidas aqui conosco nessa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de todos e chamar a secretária da paróquia, a Rosane, para vir à frente, por favor. Para quem acompanhou, a nossa secretária Rosane estava de aniversário ontem, e então a gente trouxe uma pequena lembrança de uma data para ela, né? Trazer um livro, desejar os parabéns, as felicidades, permanecer internamente. Amém. Vi. Muito obrigada. É isso. Contigo, Dá. Falando de memória, como o pastor William citou antes, eu também, como historiador, como professor de História da Rede Municipal de Novo Hamburgo e da Rede Estadual de Educação, lembrei da frase do Eric Hobsbawm, né, que ele dizia que os historiadores, no caso, eu incluo jornalistas junto, né, que muitos fazem essa parte, né, do relembrar, né. Os historiadores e jornalistas, então, são os recordadores profissionais daquilo que o ser humano teima em esquecer. Eles fazem esse trabalho de nos trazer a memória de tudo aquilo que aconteceu, para que a gente repita aquilo que deu certo e evite os erros do passado. Né? E lembrando, né, sempre das nossas raízes. Né? Eu sempre digo para meus alunos no início do ano letivo, e aquela pessoa que não sabe de onde ela veio, ela não consegue compreender o presente, o mundo de vida, e não consegue também planejar o seu futuro. É o que eu sempre digo para eles. Porque a primeira pergunta que a gente escuta é: por que estudar história?
Né? Por que eu tenho que saber essas coisas do passado, de quando eu nem era vivo? Aí a gente sempre faz esse trabalho com ele. Tá? Mas sem mais delongas, eu gostaria então de apresentar o nosso palestrante desta noite, que é Felipe Kundral, nascido em Novo Hamburgo em 1987. Ele começou uma trajetória política ainda na juventude, aos 16 anos, interessando sempre sobre o tema da história da região. Ainda jovem, foi líder estudantil, foi eleito representante dos alunos da FEBAC entre 2008 e 2010. Também foi presidente do Rock Karate e do Rotary Club de Novo Hamburgo para o mandato entre 2011 e 2012. É graduado em jornalismo pela Universidade de FEBAC em 2010. É escritor e autor de 26 livros. Elegeu-se vereador suplente em 2012, assumiu a vereança ainda em 2012, depois foi assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde atuou como diretor de jornalismo durante a gestão administrativa, em 2014 e 2015. Em 2016 se elegeu como titular na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Em 2017 se tornou o primeiro secretário da mesa diretora. Em 2018 foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo e reeleito em 2020 sendo o vereador mais votado da cidade. Também é coordenador de genealogia do Museu Histórico dos Contos de São Leopoldo e colaborador do Instituto de Estudos Históricos da Universidade de Mainz, Alemanha. Faz parte do grupo de estudos de História sobre o Brasil e Portugal, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. É representante do Rio Grande do Sul na diretoria da Sociedade Baden-Sul Brasileira, entidade com sede em Karlsruhe, em Neumarkt, província de Baden-Württemberg, com o objetivo de encontros culturais, programas de intercâmbio, cursos de línguas e a pesquisa genealógica especial do século XIX, entre a região de Baden e o sul do Brasil. Vereador também, atualmente, preside a Comissão de Educação desde 2019 e é secretário da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vereadores. Por favor. Vou colocar esse para transmissão ao vivo. Isso é para quem está assistindo. Então, uma boa noite a todas e a todos. Alegria de estar junto com vocês aqui na Paróquia Ferrabras, em Sapiranga, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, com amigas, amigos, com pessoas também que estamos conhecendo hoje. Agradecer a Eduardo e o Silvio que me acompanham aqui e agradecer ao Elton Morba pelo convite e aqui ao pastor William e também ao pastor Gleidson pela presença, né? Pastor William aqui então à frente da comunidade e como o Elton leu, são 26 livros que eu escrevi nesses anos pesquisando a história da imigração alemã, dos imigrantes alemães, seus descendentes, as localidades fundadas por eles, como também bastante sobre as raízes, não só da imigração, mas também do povo alemão, como esse povo se formou religiosamente, economicamente, culturalmente, e por isso assim que fico muito feliz em vir compartilhar com vocês essas histórias. Além dos 26 livros que escrevi, formei nesses anos um acervo que já está em quase 44 mil fotografias antigas. São mais de 900 famílias visitadas em 22 anos, porque iniciei cedo esse trabalho, de fato, registrando as histórias de vida, porque são histórias de vida, pessoas que formam famílias, famílias que formam comunidades. E assim a história de um povo que veio para cá. Ano que vem completaremos o bicentenário da imigração alemã, que passou muitas dificuldades
e, ao mesmo tempo, eles iniciaram os caminhos pelos quais nós estamos trilhando hoje. Então, é sempre uma grande alegria compartilhar com vocês. Hoje de manhã, o pastor William estive no Café dos Homens, da ISLB de Canela, palestrando também numa linha semelhante dentro da imigração e dentro da história. Claro que aqui, a nossa ideia em conjunto, com o Elton, com o pastor, foi tentar resumir, o que é muito difícil de resumir, a história, primeiro, da reforma luterana, especialmente, reforma protestante, evangélica, e, ao mesmo tempo, depois, essa história aqui da imigração alemã, que pretendo dividir em duas partes. Fazer uma propaganda também, pastor, como escritor, tem uns livros à venda ali, depois com o Silvio, quem quiser adquirir. Tem o livro Lutero e a Reforma, que publiquei ano passado, prefaciado pela pastora presidente da ISLB, pastora Silvia Beatriz Gentz, e pelo pastor presidente da IELB, o pastor Schiller, também de Porto Alegre. E o outro livro que eu tenho aqui, que conecta especialmente com a segunda parte da história que vos apresentarei, é de fato Histórias de São Leopoldo, berço da imigração alemã no nosso país, dos quais aqui os nossos municípios, seja Novo Hamburgo, seja Sapiranga, um dia pertenceram a São Leopoldo. Bem, meus caros, Martinho Lutero, eu acredito que o movimento e depois a igreja, todo esse trabalho iniciado por ele, é um divisor de águas na história da humanidade. A importância da criação da igreja, ao mesmo tempo, a criação ou a própria reforma, que na época não foi aceita por parte dos religiosos católicos, mas a reforma de Lutero, ela também ajudou muito para a reforma da própria Igreja Católica, posteriormente, e para várias mudanças no mundo ocidental. Isto um pouco do que eu venho também apresentar. Lá, em outubro de 1517, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, ele tinha várias críticas de como se fazia igreja, de como também, na época, a própria sociedade agia. Entre elas, as que eu destaco, a venda de indulgências, ao mesmo tempo, a veneração às relíquias. Críticas porque, infelizmente, naquela época, também se fez um comércio com isto. Então, eu apresento um ou outro trecho que vou ler para vocês e depois outros trechos que depois que eu vou falar, né, no decorrer do nosso diálogo. Aqui nós temos uma charge ou uma caricatura, porque é importante ressaltar que em 1517, quando inicia esse movimento com Lutero, 1% da população era alfabetizada. A população do que, por mais que a gente fale em Alemanha, a Alemanha se tornou um país apenas em 1871. Então é importante ressaltar que naquele período, o que se formava, o que hoje a gente conhece como Alemanha, era o Sacro Império Romano Germânico, um conjunto de 78 e depois chegou a 300 estados autônomos, sendo em torno de 80 pertencentes à Igreja Católica e outros 220 aos nobres, ao clero ou à nobreza. Esses estados que estavam nas mãos de soberanos, duques, príncipes, barões, e eles que regiam esta sociedade, a organização dessa sociedade. É importante que, entre as críticas, né, de Lutero, com, por exemplo, a veneração de relíquias, foram, de certa forma, a forma que se financiou uma parte da sociedade, mas de forma, ao mesmo tempo, muito injusta com a população. As indulgências levaram Lutero a se rebelar contra a igreja, e o eleitor Frederico o Sábio, né, porque Lutero vivia no Ducado da Saxônia,
O duque da Saxônia, Frederico o Sábio, era ao mesmo tempo príncipe e eleitor, porque o Sacro Império Romano Germânico, os imperadores não era uma monarquia de pai para filho, para neto, para bisneto, como funcionava na Espanha, na Inglaterra, né, em outros países. Então, lá, um grupo de príncipes eleitores se reuniam e elegiam o imperador. 7 príncipes eleitores. O margrave de Brandemburgo, o rei da Boêmia, o duque da Saxônia, o conde do Palatinado e os 3 arcebispos de Mainz, de Colônia e de Trier. Veja bem, os arcebispos tinham o poder religioso e, ao mesmo tempo, o poder político. Então, eu vou destacar aqui para vocês, Alberto de Brandemburgo, que era um desses príncipes eleitores, ele comprou o cargo de arcebispo de Mainz. Para isso, ele pagou altas somas a Roma, ao Papa, com dinheiro emprestado da família de banqueiros Fugger, a família mais rica de todos os tempos. A família Fugger, de Augsburg, financiou a igreja e financiou o próprio império. Para isso, como uma forma de Roma financiar na época a construção da Basílica de São Pedro e de pagar os luxos, né? E ao mesmo tempo este cargo de arcebispo Alberto de Brandemburgo, o arcebispado de Mainz, se venderam várias indulgências, que eram papéis onde a pessoa tinha, digamos, com aquilo ali, direito, né, ao céu, digamos de forma mais direta. Bem, Frederico o Sábio, ele tinha a maior coleção de relíquias, não só da Saxônia, como do Sacro Império Romano Germânico. Ao todo, cerca de 17.443 peças. Ali podiam ser vistos, no meio dessa enorme quantidade de coisas sagradas, um dente de São Jerônimo, 4 pedaços do corpo de São João Crisóstomo, 6 ossos de São Bernardo, 4 fios de cabelo da Virgem Maria, e até mesmo um retalho das fraldas de Cristo, um fio de sua barba, um prego de sua cruz e o espinho da coroa colocada em sua cabeça na Sexta-feira Santa. A gente sabe que, de certa forma, uma parte das relíquias que foram transferidas da Terra Santa no século IV pela mãe de Constantino, do imperador Constantino, que foi o primeiro a aceitar o cristianismo em Roma e nas terras de Roma, é possível que uma parte delas tenham sido relíquias verdadeiras, mas muitas delas a gente vê aqui, até pelos detalhes e pelos relatos, não era possível ter, né, algumas ou várias, ou a maioria dessas aqui citadas. Depois tem outros registros um tanto interessantes, né, de como era bem rica naquela cidade pobre a coleção de relíquias da Igreja de Todos os Santos, pois nessa estavam à mostra um dente de Santa Beatriz, um pedaço da Arca de Noé, um osso da perna de Santa Juliana e outros, né, tantos, que, de fato, Lutero criticou a utilização disto como uma forma de ganhar dinheiro para a Igreja. Também a venda de indulgências. A fotografia, né, para que a gente possa mostrar as demais imagens e continuar descrevendo essa história. Esta aqui traz uma caricatura do Principado de Lippe, centro-norte da Alemanha. O Principado de Lippe era tão pequeno territorialmente que aqui uma charge onde um mercador para na divisa, na parte de pagar impostos na fronteira, e a sua carreta era tão grande que está um lado e o outro para fora do Principado. Claro que é uma charge, não era de fato tão pequeno, mas era pequeno. Como eu disse, o poder naquela época nas mãos da igreja e nas mãos dos nobres. Podemos passar, pastor? Aqui nós temos uma indulgência. Não é tão difícil de encontrar nos museus da Alemanha. Essa aqui, veja bem, meus caros, uma
importância para a reforma e também para a divulgação das críticas, das ideias, dos trabalhos e a posteriori das traduções do reformador Lutero se deve à prensa inventada em 1450 em Mainz por Johannes Gutenberg. A prensa também é um divisor de águas, porque a prensa ela populariza gradativamente os livros, os panfletos, o acesso às pessoas ao conhecimento. Agora, de fato, nessa época, a igreja também transforma as indulgências num comércio ainda maior, porque pode produzi-las numa prensa com aqueles tipos móveis, né? Porque a prensa montavam ali as letras, passavam uma tinta, e com a prensa, então, digamos assim, cada papel passava a ter esses escritos, e assim muitas indulgências já foram trabalhadas através da prensa, onde o religioso ia ali e apenas colocava o nome do cidadão. Podemos passar, pastor? Esse aqui é Adalberto de Brandemburgo, arcebispo de Mainz, bispo de Magdeburgo, segundo o direito canônico da própria Igreja Católica. O que ele fez foi uma ilegalidade, porque ele acumulava um bispado e depois um arcebispado, mas, como eu disse, ele comprou e, através das indulgências, foi pagando gradativamente esse espaço e esse poder. Podemos passar para a próxima imagem. Aqui nós temos um desenho, uma pintura feita na Alemanha, que representa Johannes Tetzel. Johannes Tetzel foi designado por Alberto de Brandemburgo para passar várias comunidades pela Alemanha e vender estas indulgências. É interessante que Johannes Tetzel interrompe estas vendas após críticas de Lutero e após o andar da reforma. Agora, Alberto de Brandemburgo, como mais à frente também relatarei, tentou novamente por algumas oportunidades, porém a crítica de Lutero e a não aceitação da Igreja Católica na época de uma reforma dentro da própria Igreja e de não aceitar as críticas que Lutero fazia com os próprios exageros do papado em Roma, né? Isto fez com que os príncipes do Império, príncipes eleitores também, gradativamente aderissem à reforma e se criasse, então, posteriormente, a própria igreja. Né? Então, aqui, lembrando, isso eu destaco no trabalho, pode passar para a próxima imagem. Aqui nós temos Worms, porque é uma cidade do Império. O que acontece? Como a Alemanha não era um país unificado, e como o imperador ele era eleito pelos príncipes eleitores, coroado em Aachen, eleito em Frankfurt, coroado em Aachen, e fazia a primeira dieta do Império, né? A primeira reunião do imperador com os representantes dos estados soberanos, desses que chegaram depois a quase 300 estados. Essas reuniões eram feitas em Nuremberg e em outras cidades importantes do Império, como Augsburg, como Worms, como Speyer. É importante ressaltar que esse interim, em 1521, foi feita uma dieta, uma reunião deliberativa do imperador com os representantes dos estados autônomos nesta igreja, ou ao lado dela, nesta parte que pertencia à igreja, na antiga cidade de Worms. Em 1521, antes disso, Lutero tinha estado em Heidelberg, tinha estado em Leipzig, onde tentavam reverter as suas críticas, ao mesmo tempo as suas ideias e os seus trabalhos pela reforma.
E não só a perseverança, né? Porque poucas vezes na história da humanidade alguém foi contra os maiores poderes instituídos e fez uma revolução tão importante, tão grande, com tantas mudanças como a de Lutero. Na Dieta de Worms, ele teve que se apresentar e na época então, né, ele teve que partir de Wittenberg, onde morava, ganhou um salvo-conduto do imperador, que o príncipe eleitor conseguiu, porque em torno de 100 anos antes, Jan Hus, um reformador da Boêmia, tentou também numa reunião, na verdade, num concílio da igreja em Constança, no sul do Sacro Império Romano Germânico, tentou uma reforma e foi acusado sumariamente e queimado na fogueira em Constança após se apresentar nesse concílio. Então Lutero conseguiu um salvo-conduto e partiu para Worms, olhando o mapa da Alemanha, né? A distância não é tão pequena, mesmo a Alemanha hoje sendo menor do que Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos, mas ele foi até Worms, se apresentou e mesmo com todas as tentativas, não recuou. E tem aqui também alguns registros importantes, né, sobre o seu trabalho, a apresentação das suas obras, né, nesta dieta. Nem tudo a gente encontra exatamente como foi. Porém, Lutero, que para muitos, hoje a história, né, professor, não trabalha tanto com datas específicas como movimentos transitórios de épocas, a mudança das épocas, né? Mas se nós olharmos Lutero como alguém que nasceu e viveu no final da Idade Média e início, né, desta transformação, desta mudança, ele é o alemão deste período de quem se tem mais cartas. Em torno de 2.000 cartas hoje estão guardadas, escritas por ele nos arquivos da Alemanha. E, de acordo com a tradição, né, Lutero disse então as palavras em Worms: não posso fazer mais nada, esta é a minha posição e Deus me ajude. Quando então jamais recuou das críticas que fazia, da mudança que queria e da transformação que queria para a igreja, também para a sociedade. É interessante que ele, vou tentar também, né, para poder adentrar depois na história da imigração, e também do legado da reforma, ele, ao voltar de Worms com um salvo-conduto expirando, ele é protegido por Frederico o Sábio no castelo de Wartburg, em Eisenach, hoje na Turíngia, e lá ele faz a primeira parte da tradução da Bíblia do grego para o alemão, e depois por 10 anos da parte do hebraico e do aramaico, e aí com apoio então também de outros dos seus amigos, dos seus colegas, que vão aderindo também à reforma. Meus caros, podemos passar para a próxima. Aqui nós temos o castelo de Wartburg, o castelo Wartburg em Eisenach, onde ele se refugiou, né? Lutero não pertencia à nobreza e ele não se refugiou também na melhor parte desse castelo. Foi no quarto simples onde ele viveu e trabalhou, e uma parte do seu período das traduções e também de reflexões, de trocas de cartas e de boa parte do início da reforma. A reforma que Lutero queria não foi, nos primeiros anos, não foi aceita, e depois houve um movimento radical de alguns religiosos, e até gerou a Guerra dos Camponeses, um período muito difícil, um capítulo difícil na história da Alemanha, e ao mesmo tempo
a partir de 1525, estados desse Sacro Império Romano Germânico que foram aderindo à reforma. Então, quando os estados, os príncipes, o povo também aderiu, e mesmo que para o Sacro Império Romano Germânico foi muito difícil, em 1526, numa dessas dietas, dessas reuniões deliberativas, o imperador aceitou esta mudança e, digamos, as duas igrejas, a Igreja Católica e a Igreja, hoje é claro aqui que a gente diz Confissão Luterana, né? A igreja que se formava a partir dos passos de Lutero, e é interessante dizer, ressaltar que por vários períodos foi tão difícil que em 1529 foi revogada essa possibilidade de cada príncipe escolher ou não digamos, o movimento luterano, a Igreja Luterana. Então, em 1529, 6 príncipes e 14 cidades livres em Speyer assinam um documento chamado o Protesto de Speyer. Por isso que muitas vezes o registro como a Igreja Protestante, daqueles que protestaram contra a falta de liberdade e de poder, já que a igreja não aceitava a reforma, de seguir na igreja, na nova igreja, no novo movimento, na nova igreja, na igreja, depois, claro, com todo esse movimento e a sua formação, a Igreja Luterana. Então, é importante ressaltar que a maioria dos estados, com o tempo, aderiu à reforma. Lutero também é o responsável junto com Philipp Melanchthon, seu braço direito, pela formação de um sistema educacional alemão. Se deve muito à reforma, não só a parte religiosa, como a parte educacional, e com isso a parte cultural, e reforma na igreja com a questão do culto em língua alemã, a tradução. Alemanha, ou os países que falam alemão, Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, uma parte lá de Luxemburgo, da Bélgica, são mais de 30 dialetos diferentes. Então, o dialeto que hoje, se a gente aprende como Hochdeutsch, como alemão gramatical, que se estuda, é boa parte dos estudos de Lutero, das traduções de Lutero, primeiro para a Bíblia e depois outros escritos, porque ele tinha uma produção enorme, muito eficiente, e como a maioria dos estados adere à reforma, e o sistema educacional transforma esses estados germânicos de tal forma que, em 1824, mais de 300 anos depois do início da reforma, a maioria dos alemães, em que pese que eram muito pobres, a vida era muito difícil, mas a maioria não eram analfabetas. A maioria tinham um grau até relativamente bom de alfabetização. Isso se deve também lá ao trabalho. Tem uma carta muito interessante que Lutero escreve aos conselheiros e burgomestres da Alemanha, exigindo, até mesmo solicitando. Seria esta, ao meu ver, a palavra, mas uma primeira solicitação de uma formação não só para meninos como para meninas, e em mais tempo, e isso é claro, a formação depois, não só do sistema educacional, a formação de seminários e a formação também através da prensa, de gráficas, de editoras, que foram preponderantes na formulação, organização, escrita de muito material didático que educou as crianças, as famílias e os estados alemães. Podemos passar? Aqui nós temos um registro, uma pintura. Nesse livro, Lutero e a Reforma, que escrevi, eu registro vários episódios com ilustrações
Claro que nessa época nós não temos ainda a fotografia, só foi inventada na França em 1826, mas a gente tem muitas pinturas, muitos desenhos da Reforma. Albrecht Dürer e outros pintores foram preponderantes, né, nos registros desses seguidores também de Lutero, de outros teólogos, né, de outras disputas que aconteceram. Meus caros, poderíamos descrever mais, né, sobre toda essa formação, essa transformação, esse desenvolvimento através da Reforma, e também vou descrever mais, mas agora nesse momento tentando trazer aqui para a nossa imigração e também a importância aqui, né, da Igreja Luterana, de confissão luterana, depois ainda teve a luterana para cá, mas assim, que hoje a gente tem desse legado através da Igreja, da educação, da prensa, da imprensa, de várias questões muito importantes aqui, desenvolvidas pelos alemães evangélicos, pelos alemães protestantes, pelos alemães luteranos. Bem, podemos passar. Aqui nós temos uma imagem. De fato, as condições de vida das pessoas e das famílias não era nada fácil. E naquela época, então, em 1824, quando chegaram os primeiros imigrantes aqui de origens germânicas, a expectativa de vida das pessoas era de 45 anos. Os registros dos primeiros pastores aqui da região, quando alguém falecia com 55 anos ou 58 anos, como o pastor descrevia? Faleceu de velho. Imagina hoje que as pessoas, felizmente, vivem até os 80, 90, 100 anos. A expectativa de vida era baixa, a alimentação era muito ruim. A batata, quando brincam, né? O alemão que sabe fazer a batata de todas as formas, a batata salvou, provavelmente, eu costumo dizer, provavelmente nós estamos aqui por causa da batata, do pão, porque a batata, meus caros, foi descoberta pelos espanhóis no Peru, em 1540, e foi levada para a Europa. E ajudou muito na alimentação destes alemães ou germânicos, dos seus descendentes. A alimentação era muito ruim, a expectativa de vida era baixa. Primeira vez que estive na Alemanha, pesquisando a família da minha avó materna, lendo então que a expectativa de vida era em torno de 45 anos, e felizmente conseguindo a árvore genealógica da nossa família até o ano de 1585, o que descobri ali, e isso é interessante, a genealogia também nos permite fazer esse cruzamento de dados e descobrir mais sobre o tempo que viveram nossos antepassados, ou mesmo como era a sociedade onde eles viviam na época. Nenhum dos meus antepassados, fora o meu imigrante e a minha imigrante, que se estabeleceram em 1860 em Nova Petrópolis, nenhum deles viveu mais de 43 anos. E é interessante também qual era a estatura média das pessoas e dos nossos imigrantes adultos. 1,45 m, 1,48 m. Certa vez acompanhei um alemão aqui, ali pelo ano de 2012, quando trabalhava na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Esse imigrante, esse alemão, um pesquisador da família Blaut. Os Blaut estiveram entre as primeiras famílias luteranas que se estabeleceram na colônia imperial de São Leopoldo, hoje Estância Velha, mas que pertencia a São Leopoldo na época. E este Blaut queria encontrar seus parentes, descendentes do imigrante que aqui tinha se estabelecido. E aí ele perguntou para mim, e eu casualmente tinha um colega em Porto Alegre que era descendente da família Blaut, e eu o apresentei. Meu colega não falava alemão, o alemão não falava português, eu fiz a tradução, e o meu colega, muito alto, 1,90 m, e o alemão perguntou para ele, sim, quantos filhos você tem? Eu tenho
2 filhos. 1,90 m e 2 filhos. Você sabia que o imigrante Blaut media 1,48 m e teve 10 filhos? Para ver que tamanho não é documento. Né? E essas famílias tinham tantas dificuldades lá, sem dúvida. Cada 6 crianças que nasciam na Europa naquele período, especialmente nesses estados germânicos, cada 6 crianças, 3 faleciam no parto ou em decorrência do parto. E de cada 3 que sobreviviam, meus caros, uma falecia antes de chegar aos 5 anos de idade. Era uma alta taxa de mortalidade infantil. Essa taxa de mortalidade se reverteu quando aqui chegaram, porque aqui famílias numerosas, e isso eu vou destacar para vocês, tiveram muitas dificuldades, mas aqui tinham uma terra onde quase tudo que eles plantavam, eles colhiam, e aí, portanto, a alimentação dessas pessoas, dessas famílias, melhorou muito. Por exemplo, a família Heck, H-E-C-K, por parte da minha avó paterna, foram para São José do Hortêncio, em 1828, a nossa imigrante, vieram para cá com 8 filhos. O penúltimo deles faleceu no navio, infelizmente, e o seu corpo teve que ser jogado ao mar. E, olha, veja bem, o irmão que ficou lá no Hunsrück, dos 8 filhos, 7 faleceram na infância, e a única sobrevivente faleceu com 17 anos, antes do pai e da mãe. E já o nosso imigrante que aqui veio, Johann Nikolaus Heck e Ana Maria Wolf, o casal com 8 filhos aqui tiveram 56 netos, 330 bisnetos e 1.100 trinetos. Já é bíblico, né? Crescei e multiplicai-vos. E assim foram os nossos imigrantes. Bem, meus caros, em 1829, a imigração começa em 1824. Essas famílias vêm para cá pela absoluta falta de alimentos, de terras, de melhores condições, guerras. Uma das cartas que eu publiquei num dos meus livros, escrita por um imigrante alemão, uma das aflições era: meu parente, descreva se ainda há guerra, se vocês estão em tempos de paz ou em tempos de guerra. Aqui o que a gente escuta hoje dessas coisas muito tristes, dessa infelicidade que se passa lá em Israel, que se passa na Ucrânia, na Alemanha, meus caros. A Alemanha está localizada no centro da Europa. Então quase todas as guerras tiveram a Alemanha como palco. A Guerra dos 30 Anos entre católicos e luteranos, e de 1618 a 1638, matou 5 milhões de pessoas, 1/3 praticamente da população na época, e destruiu exatamente metade do que hoje nós conhecemos como Alemanha. Por isso que a maioria dos registros eclesiásticos, quando nós vamos escrever as nossas genealogias, a gente não encontra para trás de 1650, 1640, porque finda a Guerra dos 30 Anos, esses registros tinham se perdido na guerra. O Brasil precisava ocupar essas terras aqui. E essas famílias para cá vieram numa penosa viagem que demorava em torno de 3 meses ou até 4 meses para esses imigrantes. Eu estou falando só do navio entre Hamburgo, Lübeck ou Bremen, do norte para o Rio de Janeiro. Sem falar o trajeto, porque eles saíam do sul, do centro, do norte da Alemanha, iam até essas cidades portuárias, lá embarcavam, iam até o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro embarcavam num outro navio, do Rio de Janeiro iam até Rio Grande, do Rio Grande pelas Lagoas até Porto Alegre, e de Porto Alegre via Rio dos Sinos até São Leopoldo. Como era custosa, como era penosa uma viagem dessa. Tem os registros do padre fundador do cooperativismo, Padre Theodor Amstadt,
que escreveu em 1924 o livro 100 anos de Germanidade, e ele descreve um navio que tinha o nome de Fliegender Adler, um nome pomposo, águia voadora. Mas é uma redundância, meus caros, porque, né, a águia voadora, os alemães apelidaram de Kriechende Schnecke, lesma rastejante, porque em vez de 90 dias, demorou 120 dias para transportar esses imigrantes. Bem, no início da ocupação da cidade berço da imigração alemã, o que havia antes em São Leopoldo, antes de 1824? Bem, em 1755, um português chamado Joseph Leite, ele ganha a primeira sesmaria, a primeira área de terras que ele tinha ocupado irregularmente. Ele ganha essa área de terras do Reino de Portugal, que reconhece e estabelece a primeira sesmaria em São Leopoldo. Real, na época, então, nem tinha, pertencia tudo a Porto Alegre. Em 1788, ainda o Reino de Portugal transfere uma feitoria, uma fazenda, para o que hoje é a feitoria, ali, aquela casa da feitoria. Esta fazenda para a produção de linho cânhamo, que do linho cânhamo extraíam as cordas para os navios, e esta fazenda é transferida de Canguçu, no sul do estado, para aquela região ali. 300 africanos, em torno de 300 africanos na condição de escravizados, como, né, num período muito difícil, pior capítulo da história desse país, ao meu ver, a questão da escravidão. Então, naquela época, em torno de 300 africanos trabalhavam ali como escravos da coroa portuguesa. O empreendimento vai à falência em 1820, por completa desorganização e desonestidade daqueles indicados para trabalhar ali, não dos africanos, de portugueses que administraram a feitoria. Bem, em 1822 o país se torna independente de Portugal e, a partir dali, as tratativas de que povo viria para cá. Portugueses, o país tinha recém ficado independente de Portugal. Holandeses ou franceses tinham sido expulsos, porque os holandeses tiveram 22 anos no Nordeste, os franceses, anos no Rio de Janeiro, tentaram fundar lá a França Antártica, e foi o professor sabe bem, a luta para tirar, né? Ou pelo menos, segundo a ideia da época dos portugueses, já então primeiro do Reino de Portugal, depois do Império, a partir de 1822. Bem, meus caros, a Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, a princesa, e ao casar a imperatriz consorte, esse é o termo que se usa no português, porque ela se tornou imperatriz, né, por casar com Dom Pedro I. Ela, eu acredito que é uma das grandes responsáveis pela vinda dos imigrantes de origens germânicas. É importante dizer que várias regiões da Europa, como hoje o que a gente conhece como parte da Polônia, da antiga, que foi a Prússia Oriental antigamente, o estado da Ordem Teutônica, depois Prússia, Prússia Oriental, hoje Polônia, o sul da Rússia, partes da Hungria, haviam tido ocupações de famílias germânicas. Germânicos que iam para lá e pegavam em armas, portanto defendiam essas terras, trabalhavam na agricultura, cultivavam essas terras e fizeram dessas regiões celeiros da Europa, ou no sul da Rússia, da Ásia. Bem, essas migrações muito bem sucedidas foram responsáveis por se ter esta ideia da importância da vinda deles para cá e, ao mesmo tempo, ou da importância de eles se estabelecerem aqui no sul do Brasil e de o Império Brasileiro, através
de emissários convidar esses súditos desses estados a emigrar. As primeiras terras que os imigrantes aqui receberam tinham em torno de 77 hectares. Não eram pequenas áreas, porque, como dizia antes, em 1829, um grande grupo de imigrantes que veio para cá, havia um Sander, certamente vocês já escutaram o sobrenome Sander, tem muitos descendentes aqui em toda a nossa região. Este Sander era o que tinha mais terras, ele tinha 4 hectares. Então, a maioria desses imigrantes sequer tinham terras. Lá na Alemanha, ter um cavalo, poder pescar, caçar e o produto, o resultado da caça, poder comer, poder preparar, não era possível. Só os nobres tinham direito, eles tinham o direito sobre tudo isso. As pessoas muitas vezes serviam quase como que propriedade desses senhores. O início da imigração, como a maioria daqueles primeiros imigrantes de origens germânicas, eles eram dos estados do norte, o norte da Alemanha, muito obrigado. O norte da Alemanha é de origem muito luterana, Schleswig-Holstein, por exemplo, 97% da população é de confissão luterana. Hamburgo, aquela região também, Baixa Saxônia, e Westfália, Renânia do Norte, Westfália, uma parte católica, a parte de cima, uma parte luterana. 91,5% daquelas famílias chegadas em 1824 e 1825, em torno de 360 famílias, 91,5% eram luteranas. É muito interessante isso, que mesmo 40, 50 anos depois do processo de imigração, por exemplo, em 1860 a 1870, até o período do início da unificação da Alemanha, ainda 67% dos imigrantes chegados aqui eram luteranos. Podemos passar para a próxima foto? Um desenho de um falecimento de um parente, o corpo enrolado ao lençol era jogado ao mar. E alguns, sim, entre os luteranos chegaram alguns pastores, e essa história também eu vou destacar para vocês, esse desenvolvimento. Entre os católicos não tinha padres que vieram, os primeiros atendidos aqui, os primeiros fiéis eram atendidos por padres brasileiros, portugueses, que aqui estavam. Então, aquele que tinha um pouquinho mais de envolvimento dentro da igreja lá, fazia muitas vezes a oração por uma certa encomendação, para os falecidos, que não eram poucos, que faleciam no navio ou no trajeto, ou faleciam no Rio de Janeiro, ou faleciam no norte da Alemanha, como eu disse, nessa penosa viagem ao Novo Mundo. Podemos passar? Aqui nós temos uma foto do início, ela é um pouco posterior, ela é já de 1880, mas eu acredito que ela representa muito, porque é o início aqui abrindo ali a picada, com a choupana, derrubando a mata, o pai, a mãe e os filhos. Podemos passar? Essa foto também, ela é posterior, mas ela também, para mim, é muito interessante, porque mostra ali, as choupanas, as pessoas, as famílias, a derrubada da mata. A gente também lembra aqui, mesmo que o Império, até a Revolução Farroupilha, de 1824 até 1835, quando vieram em torno de 5.000 alemães para cá, eles ganhavam essas terras. Mas era assim, ganhou e agora se vira. Então, era difícil esse início, esse plantio, esse início para as famílias. Podemos passar para a próxima imagem. Aqui nós temos, então, a cidade berço da imigração alemã, São Leopoldo. Aquele prédio de 2 andares é onde hoje está localizada a Câmara de Vereadores da cidade de São Leopoldo. Ali, vou contar para vocês também de uma importante escola luterana
de confissão luterana, fundada ali. Quero ainda destacar para vocês nessa parte, como eu disse, os pastores, pastor Ehlers é o pastor pioneiro, né, primeiro aqui a atender as famílias em São Leopoldo. Tem o pastor Foges, que vai para Três Forquilhas, para aquela região do litoral norte, em 1828. Tem o pastor Clense, Wilhelm Clense, que deu um bom atendimento nesses primeiros anos o pastor Klingelhofer, se fala muito porque acabou aderindo à Revolução Farroupilha e foi morto pelos imperiais em 1845, no final da Revolução Farroupilha, mas muitos dos importantes registros da igreja, o pastor Ehlers, por exemplo, fez registros antes de chegar a São Leopoldo. E antes de começar a atender as famílias aqui, já atendia as famílias lá durante a imigração, no navio, e foi muito importante para o início da igreja aqui. Em um determinado período da história, mesmo que a gente tenha uma escola confessional da ISLB, que é o Instituto Rio Branco, em São Leopoldo, a escola mais antiga, pelo que a gente tem registros, fundada em 1826. Olha como era importante para os imigrantes a escola. 1824 chegaram aqui, em 26 já fundaram a primeira escola. Né? Quando a gente fala que sempre ao lado de uma igreja, uma escola, mas é interessante que muitas vezes, nas picadas, começou primeiro a escola. E dentro da escola eram realizados os cultos, né, pela importância que os imigrantes davam. E pessoas que tinham um pouco mais de formação, ou tempo livre, ou vontade também para isto, ajudavam a dar uma assistência religiosa. Mas, tanto para os luteranos quanto depois para os católicos, as duas igrejas viram a necessidade da vinda de pastores, de padres, com uma formação, que naquela época era só na Europa, para atender melhor as famílias. Né? Ou pelo menos para instruir esses leigos que pudessem auxiliar, né, no trabalho missionário, no trabalho religioso. Né? Então é importante que, mesmo que a igreja conseguiu se organizar a partir de um pastor muito importante que veio para cá, o pastor Borchardt, que atuou muito tempo no Rio Grande do Sul e depois foi para o Rio de Janeiro. Só em 1886, como sínodo, em São Leopoldo, né, o primeiro sínodo da igreja, mas antes disso, toda essa vinda de pastores, este trabalho e, claro, as cartas que eles escreviam para a igreja na Alemanha, pedindo, então, auxílio, né? Pedindo que viessem colegas para auxiliar, porque essas famílias cresciam muito pela melhoria, então, como eu disse, da própria alimentação. Podemos passar a próxima imagem, pastor William? Aqui nós temos um registro lá antigo, não tão antigo, né? Quase, quer dizer, hoje sim, quase 100 anos dessa foto, mas da própria Escola Rio Branco lá, fundada pelos alemães na cidade de São Leopoldo. Podemos passar para a próxima. Aqui o pastor, Dr. Borchardt, que auxiliou muito, então, para a vinda de novos pastores e depois para a formação do próprio sínodo. Pastor, podemos passar para a próxima. Aqui é um registro, só volta um pouquinho, por favor, só um pouquinho, da resolução, isso. Fundadores do Sínodo Rio-Grandense em São Leopoldo, em 1886. Ali ao centro, o primeiro, segundo, terceiro, quarto da esquerda, então bem ao centro, porque nós temos 7 ali na frente, é o pastor Wilhelm Rotermund. Pastor Rotermund
veio para cá em 1874, para São Leopoldo. Ele foi muito importante para a organização do sínodo. Ele foi por mais de 25 anos pastor em São Leopoldo, atendendo outras comunidades também do entorno. Ele funda o primeiro jornal luterano, o Deutsche Post, em 1880. Em 1877, 3 anos antes da fundação do Deutsche Post, ele funda a gráfica, depois editora Rotermund. Ele produz ao longo do seu trabalho 26 livros didáticos em língua alemã para serem utilizados nas escolas comunitárias e nas escolas confessionais, né? nas escolas de confissão luterana. Então, ele presta um grande serviço em todas essas áreas, né, onde atua. E em 1909 nós temos a criação do seminário para a formação de professores de confissão luterana em língua alemã. Esse seminário, naquele prédio que eu mostrei para vocês, no centro de São Leopoldo, onde hoje está localizada a Câmara de Vereadores. É interessante que naquela época ainda vinham muitos pastores formados da Alemanha. A Sociedade de Barmen, a Sociedade da Basileia, que enviava esses pastores. Mas já em 1920, cursos que são realizados, e a partir de 1941, a 40 ou 41, a fundação do que nós temos hoje, a EST, né, Universidade de Teologia, Faculdade, Universidade. Só que, bem no período da Segunda Grande Guerra, onde as escolas, o próprio seminário teve que ser fechado por um período, e a escola de formação para professores luteranos em língua alemã, ela foi transferida para Ivoti, hoje é o Instituto de Educação de Ivoti. Então, imagina, fundado em 1909. Nesse período, em 1930, os católicos haviam fundado a Escola de Formação de Professores Católicos em Língua Alemã, que era o Lehrer Seminar, que depois, já para eles, não foi possível a transferência da escola, ou mesmo que a escola ficasse apenas fechada no período da Grande Guerra, na época da nacionalização. O Estado fechou a escola, os professores, como muitos eram alemães, foram presos, e a escola foi estatizada. Hoje o Colégio Senador Alberto Pasqualini, um colégio público estadual em Novo Hamburgo, né, era o antigo Lehrer Seminar de formação de professores católicos. É interessante também que em 1900 acontece um movimento, inclusive um tanto confessional, onde luteranos e católicos se juntam na formação de duas associações muito importantes, né? A Associação de Agricultores, depois a Sparkasse, a fundação da cooperativa da Caixa de Crédito Rural em linha imperial, com 3 pastores e 3 padres à frente desse movimento. Claro que a gente conhece mais o padre Theodor Arnstadt, muitas vezes, porque Arnstadt foi, assim, um fio condutor de uma parte importante dessas, não só da fundação, como das reuniões realizadas posteriores, e que foram fundamentais através dessas associações para uma migração posterior para a região noroeste do estado. Quando a gente vê aqui que muitos sapiranguenses, campobonenses, hamburguenses, leopoldenses vieram do noroeste ou da região das Missões ou do norte do estado, olha que interessante, porque os alemães chegaram aqui a partir de 1824 e levas que foram chegando.
Essas terras foram logo ocupadas. A Sapiranga, a partir de 1846. Esses imigrantes aqui, e aí também é um processo muito interessante, toda a formação, a migração, a divisão dos lotes. E, meus caros, lá pelos anos de 1900, 2, 3, até mesmo 4 gerações, depois daqueles imigrantes pioneiros, não tinha mais terra para toda essa gente. Uma das famílias registradas pelo padre Theodor Amstadt, no livro 100 anos de Germanidade, ele registra que uma das 22 famílias Schneider estabelecidas aqui no Vale dos Sinos, uma das 22, quem sabe, né? Vossos parentes, Peter Schneider e Margareta Strom tiveram a quantidade de 14 filhos, 114 netos, 957 bisnetos e 1.575 trinetos. Então, não tinha espaço para toda essa gente. Então, esses lotes iam sendo divididos. A terra ficava também, com o tempo, né, perdia, não tinha uma rotatividade de culturas. Então, foi importante e foram criadas colônias, hoje cidades. Até interessante, com algumas divisões um tanto semelhantes como aqui nas velhas colônias, onde havia colônias só para luteranos, colônias só para católicos. Santo Cristo, por exemplo, no início pelo menos, era para ser uma colônia apenas católica. Neu-Württemberg, Panambi, apenas luterana. Depois eles foram, a partir de 1903, acompanhando esse processo migratório para o sul do Paraguai, e a partir de 1919 para o nordeste da Argentina. E lá na Argentina também, Puerto Rico, Eldorado, uma colônia luterana. Puerto Rico, uma colônia católica. Em que pese que alguns casos muito bonitos, importantes e interessantes de ecumenismo a gente já encontra aqui, né? Quando, por exemplo, luteranos auxiliaram católicos, católicos auxiliaram luteranos, inclusive em algumas dessas primeiras comunidades. Os registros, a busca dos registros, depois a tradução, catalogação, identificação e a escrita também nos trazem informações importantes, bonitas, reveladoras. Meus caros, agora para a parte final, acho que temos mais algumas fotos. Pastor Heinrich Wunsch foi um pastor muito importante para as primeiras comunidades ali de Linha Nova, Hortêncio, Nova Petrópolis, e viveu os últimos anos de vida em São Sebastião do Caí. Pastor Heinrich Wunsch era avô de um conhecido escritor, Carlos Henrique Wunsch, falecido em 1986, e deixou importantes trabalhos na escrita e nos registros da imigração. Podemos passar? Este homem aqui, bem vestido, com a sua barba, é o pastor Wilhelm Rotermund, né, de São Leopoldo. Se não me engano, falecido em 1925. Viveu bastante tempo para a época e pôde deixar esse legado, como eu disse, né, através da igreja, da formação, do desenvolvimento, do atendimento às comunidades, do atendimento religioso, da prensa que ele tinha, da imprensa, do Deutsche Post, dos livros didáticos, da educação e da cultura. Podemos passar? Aqui um pouco como funcionava uma gráfica naquela época. As letrinhas eram separadas, porque muitas vezes precisava de várias letras para um texto, né? Várias vogais, várias consoantes. Depois eram montadas ali abaixo, vocês veem, montado, depois colocado na prensa, e com a tinta e o papel, então, faziam essas impressões, sem dúvida, bem mais rápido do que os monges lá, até antes da prensa, que demoravam 4 a 5 anos para escrever à mão uma única Bíblia. Então, podemos passar. Aqui, a sala de encadernações da gráfica Rotermund, fundada pelo pastor
Wilhelm Rotermund, depois editora. Podemos passar? Aqui nós temos um importante registro, né, do que hoje a gente conhece como Centro de São Leopoldo, também de outras duas escolas confessionais, no caso católicas, à esquerda, o que hoje a gente conhece como a antiga Unicinos, mas esses três pavimentos eram o colégio das irmãs, era o colégio das irmãs franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, que vieram ao convite dos padres jesuítas em 1870 para cá. Isso é um capítulo interessante também. Sabe que nas cartas que eu resgatei, como eu disse para vocês no início, os padres aqui só tinha padres portugueses, brasileiros, né? Não falavam o alemão, e aí o imigrante ia à missa e às vezes não conseguia entender. E aí tem uma carta que eu recuperei do ano de 1845, que o imigrante escreve indignado aos seus parentes na Alemanha, que ele não conseguia entender a missa, porque o padre era estrangeiro, mas estrangeiro era ele, né? Não era o padre. Vê como, segundo a visão dele, né? A sua visão de mundo. E é interessante que em 1849 a Companhia de Jesus envia os primeiros padres jesuítas, missionários, 2 padres e um irmão, para São José do Hortêncio e 2 irmãos, e depois começa um movimento muito grande, tendo São Leopoldo como centro. Então, à direita, nós temos um prédio que pegou fogo posteriormente e que ali naquele lugar foi construído hoje, há uns anos, a Prefeitura de São Leopoldo. Então, naquele lugar ficava o primeiro escola para meninos católicos e depois o seminário de formação, seminário maior de formação para o clero depois, né, para os padres e irmãos jesuítas. Podemos passar? Então, essas escolas, esses professores com os alunos, essas fotos nos remetem assim de como era tudo tão difícil, como às vezes até separados. No caso aqui nós temos meninos e meninas, mas às vezes havia escola só para meninos, escola só para meninas. Podemos passar? Esta escola paroquial em linha imperial, em Nova Petrópolis. Meninos de um lado, meninas do outro. Todo mundo assim, com praticamente do tamanho dos bancos, né? Os bancos escolares. E olha que bonito que o professor escreve ali. Quanto sabes, tanto vales. Olha, eu não me canso, né, de reforçar o quanto eles valorizavam a educação. E o quanto aqui a igreja de confissão luterana, igreja católica, depois a igreja luterana e antes mesmo e durante as escolas comunitárias foram importantes. Tem um trabalho muito bonito do professor Arthur Blasio Rambo, da Unicinos. Meus caros, os alemães fundaram, em torno de 120 anos, mais de 1.200 escolas comunitárias nos nossos vales. Paranhana, Sinos, Caí, Taquari, Rio Pardo, naquela região noroeste. Em torno de, eu não me recordo exatos dados, mas dessas 1.200, em torno de 60% são escolas comunitárias nas mãos, na época, de comunidades luteranas, confissão luterana. Então, é um dado impressionante e mais à frente, em algum outro momento, também posso compartilhar com vocês ainda mais informações a respeito. Podemos passar para a próxima imagem. Aqui a professora com as alunas. Um dos livros que eu escrevi sobre as noivas de preto. As noivas antigas casavam de vestido preto, né? De noivado já era preto. E depois o preto durava muito mais do que o branco. As mulheres viviam muito menos do que hoje. Muitas delas usavam um vestido de casamento, e inclusive eram vestidas no seu velório, depois do seu enterro, com o vestido de casamento. Mas na infância e em parte da adolescência, as meninas vestiam branco. Pode passar? Ou terminou? Não lembro agora de toda a... acho que são 2 ou 3 registros ainda. Olhe, meus caros, como era uma mudança. Lá para os lados de Cerro Largo, Santo Cristo,
esse registro é de 1905. O jornalista Hugo Metzler, de Porto Alegre, ele foi para lá e fez um livro em alemão, gótico na época, escrito, publicado, com impressionantes relatos e imagens dessa, como era, né, tudo tão difícil. Pode passar? Aqui, no caso, a fundação de Cerro Largo, que é 1902. Aí nós temos Cerro Largo, se fala muito da fundação católica, o padre Maximiliano von Lasper e estes homens ali, a maioria do Vale do Caí, que pese que tem uma contribuição muito importante da comunidade luterana lá em Cerro Largo. Então, acho que isso é importante também, que pese que alguns registros fotográficos a gente ainda está em busca, está montando e para mais à frente também apresentar. Podemos passar. Aqui também, olha, é muito raro encontrar uma foto de uma migração aqui das velhas colônias, das Alt-Kolonie ou Kolonie, para as Neu-Kolonie, para as novas colônias, né? Essa foto foi publicada no livro da família Brod, que saiu de Arroio do Meio e foi lá para aquela região também noroeste do estado. Então, é a mudança deles, né, com o que tinham. Podemos passar? E aqui também um registro naquela região deles, então, na mata. Olha o tamanho das árvores, né? E o tamanho da... Meus caros, eu quero agradecer a atenção de vocês, poder, nesse momento importante, nós compartilharmos, eu dividir, porque nesses 22 anos, até o momento, na formação desse acervo, dessas histórias, e em 14, quase 15 anos como escritor, publicando, ao meu ver, meu mote principal é preservar e compartilhar esse conteúdo, essas fotos, esses documentos, essas histórias. E por isso que a gente também tem os livros, digamos assim, como uma forma de cada vez mais preservar, porque eu digo, quando uma fotografia ela é publicada, ela não se perde mais. Esses livros no futuro vão estar em algum arquivo, algum museu, alguma instituição, ou mesmo nas famílias, né? E eu que comecei todo esse trabalho com uma caixa de fotos antigas, que era da família da minha avó paterna, e com uma genealogia lá até os trisavós, tataravós, e a minha tia-avó, por parte da minha avó materna, conseguiu para mim. Eu gosto muito de citar uma frase de Johann Wolfgang von Goethe, porque Goethe é conhecido o maior escritor em língua alemã, e certa vez ele escreveu assim: é feliz quem gosta de lembrar dos seus antepassados, ou dos seus ancestrais. Quem fala com alegria dos seus feitos, e que no final da bonita fila vê colocado silenciosamente o seu próprio nome. Nós estamos aqui como frutos, estamos sim como frutos do amor dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E nós também somos o elo com as gerações vindouras, né? Com os filhos, com os netos, e eu vejo a importância, como eu disse, de nós preservarmos e compartilharmos essas histórias. Então, muito obrigado pela atenção. Estarei depois na confraternização também, né? E uma boa, uma abençoada noite, um abençoado final de semana a todas e a todos. Muito obrigado. Obrigado. Vou pegar um pouquinho mais de água aqui. So. Haben wir Durst, brauchen wir etwas trinken. Und besser als Wasser ist, né? Como forma de agradecimento pela presença, um pequeno mimo da nossa paróquia. Acredito que aprendemos todos muito aqui.
e sempre são novos contatos, né? A gente já vê várias famílias com sobrenomes citados, e a gente tem representantes aqui, né? E quem sabe marcar mais algumas visitas, né? Caixas de fotos, eu sei de várias que estão guardadas por aí. E que assim a gente possa registrar também ainda mais material sobre Sapiranga, né? Sim, guardando esse acervo. Muito obrigado. Pela lembrança da Ich bedanke mich. Lembrando também que essa palestra foi uma primeira, né? E teremos mais até a celebração dos 200 anos da Reforma, em parceria com a paróquia Sapiranga também. E aproveitando, eu já chego com os Cleison para fazer o nosso encerramento. Então vamos fechar. Boa noite. Gratidão ao contributo que a gente fez até agora, meu avô, que conta, dentre muitas coisas que eu aprendi com ele me passou para mim uma frase e ele ouviu dos antepassados dele que relata um pouco dessas dificuldades enfrentadas por esses imigrantes. E ela diz mais ou menos assim, numa tradução livre, né? A primeira geração colheu a miséria e o caixão. A segunda geração, com muita dificuldade, colheu migalhas. E só a terceira colheu o pão. Mais ou menos dessa forma. Foram tempos difíceis que aquela gente passou. Não significa que os nossos tempos são fáceis. Mas a gente percebe, olhando para a história, de quem veio antes de nós, né? Como muitas outras dificuldades foram enfrentadas. Então, quando você diz antigamente, sim, que era bom, cuidado. Tem que ser. É uma boa observação. Né? E assim, então, nossa gratidão também por tantos sinais de paz e de graça que nós hoje podemos desfrutar também dos nossos dias. Vamos agradecer a Deus por isso, terminando esta noite de pé, em oração. Oramos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. De geração em geração se renova o Teu amor. Tu, que és Deus de Abraão, Tu que és Deus de Isaac e de Jacó, Tu que és Deus de nossos antepassados que atravessaram o mar, Tu que és nosso Deus e quer acompanhar fielmente também aqueles que vêm depois de nós. Nós te agradecemos, porque ao longo da história percebemos Tua mão nos guiando e nos conduzindo. Te agradecemos porque essas pessoas que vieram antes de nós, mesmo com muita dificuldade, fizeram a diferença. Construíram igrejas, construíram escolas, fundaram cidades, abriram estradas, construíram hospitais. Bondoso Deus, que nós tenhamos bom ânimo para irmos fazendo a diferença em nossos dias. Abençoa a nossa noite, abençoa nossas comunidades. Agradecemos pelo alimento que vamos ter em seguida. Tudo mais, colocamos na oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente querida, pelo que me lembro, nós combinamos, me ajuda se eu errar aqui no combinado, mas a gente combinou de ter ainda mais uma palestra ano que vem, né? E então um culto em conjunto das duas paróquias, celebrando os 200 anos de presença luterana no Brasil e, claro, tem aqui Sapiranga, né? Interessante que em Sapiranga começou lá na São Jacó. Os três Jacós chegaram em 1833. O Jacob Valver, o Jacob Miller e o Jacob Vaza. Ficaram lá em cima na São Jacó. Aqui embaixo, em 1845.
O senhor comprou um lote onde hoje é a prefeitura. Em 1850, já tinha o colégio. Em 1851, surgiu a primeira igreja, que era uma choupana, um coberto de palha, né? E ali passou a funcionar a escola. É isso que a gente pode relembrar. Uma boa noite, vamos em paz, a confraternização é ao lado. Então, vamos comer. Gente, isso, obrigado, meu caro.